Mas a gente pergunta o que é se tornar um verdadeiro adorador, né? O que é a verdadeira adoração? E é difícil a gente pensar porque a gente vê diversas formas de adoração. A gente vê cada igreja que você passa tem um estilo diferente, cada grupo de cristãos reunidos tem uma liturgia diferente, tem uma forma de louvor diferente. Umas gostam do louvor mais worship, outro gosta mais pentecostal, outro gosta mais dos clássicos. Qual é a verdadeira adoração? Qual é a melhor adoração? Eu acho que a grande pista disso a gente vai encontrar no Salmo 105, no verso 8. Quando pediram para trocar o microfone, mas o outro microfone não ligou. Então, eu não tenho culpa disso. Realmente não está ligando. Então, não é minha culpa. Se ele pegar esse microfone e ele voltar funcionando, não acreditem nele, é porque ele está botando pilha. Esse tipo de coisa que só baiano entende, tipo de piada sem graça que a gente ri de tão sem graça que ela é. Mas, voltando à verdadeira adoração, antes dos meus irmãos amados me atrapalharem. Brincadeira, vocês não atrapalham, vocês são lindos. Mas, o Salmo 115, verso 8, lá no verso 8, ele começa dizendo assim, ó, não a nós, Senhor, mas ao teu nome toda a glória. Porque se perguntam as nações, onde é que está o vosso Deus? E aí o salmista diz, o nosso Deus está no céu. E ele só faz o que é da vontade dele. Tudo faz quanto lhe agrada. Ou seja, a característica dele ser Deus é que ele não faz a minha vontade, ele faz a dele. Ele não me pediu conselhos. Ele não tem conselheiros. Botou pilha. Ele não tem conselheiros. Ele não tem pessoas que mandam nele. Ele manda em todo mundo, só faz a vontade dele. Porque se ele fizesse só a minha vontade, ele não seria Deus, ele seria servo. Então, esse Deus, que só faz a vontade dele, é assim. Aí o salmista diz, mas os outros deuses são como prata e ouro. Eles têm boca, mas não falam, têm mãos, mas não apalpam, têm nariz, mas não cheiram, têm ouvidos, mas não ouvem. Esses são os outros deuses. E aí no verso 8 ele diz assim, tornem-se semelhantes a eles, todos os que o adoram. E ali a gente tem um princípio, que você se torna parecido, semelhante com aquilo que você adora. Isso é um princípio que ele traz ali. Com base nisso, a gente entende o que é verdadeira adoração. Cara, a verdadeira adoração não me importa se você está em pé, se você está de joelhos, se você canta alto, se você canta baixo, se canta corinho de fogo, se canta worship. A comparação que normalmente eu faço é como um banho. Qual é o banho perfeito? Qual é o verdadeiro banho? Imagina se eu passar o sabão de cima para baixo. Eu saio do banheiro, minha esposa, passou de cima para baixo. Não vale, tem que passar em X. Volta e toma outro banho. Não valeu esse banho. É assim que a gente avalia um banho verdadeiro? O banho verdadeiro não depende de método. Cada um aqui tem um jeito de passar o sabão. Mas o verdadeiro banho é aquele que te deixa limpo. Eu sei lá o que tu fez, meu irmão. Se tu saiu do banheiro limpo, para mim você tomou banho. Da mesma forma, a verdadeira adoração não tem a ver se você ficou em pé, se plantou bananeira, se rodou no poder, no mistério e no manto. Se você adora sentado, se você chora, se você sorri, não tem a ver com isso. A verdadeira adoração é sempre aquela que te deixa mais parecido com Jesus. Esse culto aqui só vai valer a pena se você sair por aquela porta diferente de como você entrou. Se você sair daqui com vontade, com mais vontade de perdoar, com mais vontade de ajudar o seu irmão, com mais vontade de seguir os passos de Jesus, de amar como Ele ama, de perdoar como Ele perdoa, de andar como Ele anda. É assim. Se não, não valeu a pena. E a sua adoração foi falsa. Amém? Isso é ser o verdadeiro adorador. Antes da gente abrir a palavra de Deus, eu queria fazer uma oração. Agradecer a Deus pelo suprimento, por Ele ter aumentado nossas sementeiras, por Ele ter nos convidado a fazer parte. É um privilégio, uma honra, fazer parte de uma obra que é dEle. Isso para nós é honroso. Nós encaramos assim. Todas as vezes que nós fazemos qualquer coisa, inclusive contribuímos com nossas finanças, nós nos sentimos privilegiados, dizendo, Senhor, o Senhor não precisava de mim. O Senhor é dono da prata e do ouro. O Senhor tem tudo. Mas obrigado por ter confiado em mim para isso.
por ter me chamado, por ter me convocado, por ter dito: ei, Saulo, cola aqui comigo. Essa é a nossa adoração, essa é a nossa oração. Ele não precisava de mim, mas Ele me quis. Ele quis andar comigo. Vamos fechar nossos olhos, vamos orar. Pai, te agradecemos pelos teus recursos, porque tudo que entregamos a Ti, na verdade, era Teu. E nós, como mordomos, estávamos apenas administrando. Obrigado por nos emprestar Tuas riquezas, por nos emprestar Teus valores e pelo privilégio de que possamos fazer parte daquilo que o Senhor está construindo. Obrigado, Senhor. O Senhor não quer um grupo de empregados, o Senhor não quer um exército de soldados. O Senhor quer uma família de muitos filhos. Cooperar com o nosso Pai é um privilégio para nós. E te pedimos, Senhor, que no ministrar da Tua palavra, o Senhor possa estar transformando vidas, confortando corações, salvando pessoas, curando mentes, consolando almas. Esse é o poder que a Tua palavra tem. Conforta e confronta. Muda pessoas nessa noite. É o que suplicamos, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Por favor, abram suas Bíblias no Evangelho escrito por Marcos, no capítulo 2. Evangelho escrito por Marcos, capítulo 2, a partir do verso 1. Esse texto vai dizer o seguinte: dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum, e logo se ouviu dizer que ele estava em casa. Aqui, muito provavelmente, é a própria casa de Jesus. Jesus, por um tempo, morou em Cafarnaum. É uma possibilidade grande. Muitos se reuniram ali, a ponto de não haver lugar nem mesmo junto à porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico, carregado por 4 homens. E não podendo aproximar-se de Jesus por causa da multidão, removeram o telhado no ponto correspondente ao lugar onde Jesus se encontrava. E pela abertura, desceram o leito em que o paralítico estava deitado. Vendo-lhes a fé, ou seja, vendo a fé deles, Jesus disse ao paralítico: filho, seus pecados estão perdoados. Alguns escribas estavam sentados ali e pensavam em seu coração: como ele se atreve a falar assim? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados a não ser um que é Deus? E Jesus, percebendo imediatamente em seu espírito que eles assim pensavam, disse-lhes: por que vocês estão pensando essas coisas em seu coração? O que é mais difícil, dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou dizer: levante-se, tome o seu leito e ande? Mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. E disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. Ele se levantou e no mesmo instante, pegando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de todos se admirarem e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Que Deus nos abençoe com a sua palavra. Meus queridos, o texto que a gente leu fala de uma história em que Jesus estava em Cafarnaum, provavelmente no início do seu ministério ainda. Estando em casa, correu a notícia de que Jesus estava em casa. E as pessoas começaram a se aproximar e pedir que Jesus lhes ensinasse. E Jesus começou a falar sobre a palavra, sobre as Escrituras. Começou a falar sobre o reino dos céus. A ponto de, toda hora vai chegando mais um. Jesus está falando. A Bíblia fala que se amontoou uma multidão ali, ao ponto de que a porta da casa estava barrada, cheia de gente. Ninguém entrava, ninguém saía, não cabia mais ninguém. As pessoas estavam querendo ouvir Jesus. Quem chegou primeiro encontrou um melhor lugar, um camarote. Quem chegou depois só pegou pista. Quem chegou por último assistia do telão do lado de fora. Mas a Bíblia fala que no meio dessa confusão tinha um paralítico.
E o paralítico não conseguia assistir o culto pelo Zoom. Ele não se conformava com o YouTube. Ele precisava ir além do telão. Ele precisava chegar perto de Jesus. As pessoas que estavam com ele criam que se ele chegasse perto de Jesus, ele teria uma bênção, ele receberia uma bênção. Mas, para chegar perto de Jesus, era preciso romper um obstáculo. Qual era o obstáculo para chegar perto de Jesus? A multidão. A multidão de quê? De crentes. A multidão de pessoas que estavam querendo ouvir Jesus e ocupavam um lugar que impedia os mais necessitados de chegarem perto de Jesus. Pessoas exercendo o seu direito de ouvir Jesus. Pessoas que não estavam contra a lei, que não estavam erradas em estarem ali. Pessoas que exerciam a sua fé, estavam obstando que pessoas com menos necessidade, ou com menos mobilidade, com mais necessidade, chegassem também perto de Jesus. Primeira coisa que eu queria falar com vocês é quando o nosso exercício de fé obsta que outras pessoas cheguem perto de Jesus. Quando a nossa cristandade fecha as portas do céu para paralíticos, morais, espirituais, pessoas que desejam também ter contato com Jesus, mas não têm. Particularmente, o que eu posso dizer para vocês é que talvez 98% de todos os ateus que eu conheço não têm problemas com Deus. O problema deles não é com Deus. E se você perguntar a eles por que eles são ateus, boa parte dos motivos que vão apresentar, obviamente, existem pessoas que são ateus por conta da ciência, por conta de uma convicção, e a gente respeita muito. Nós temos a tradição de respeitar todas as formas de fé, inclusive a fé que deposita crença de que não existe nada. Até a ausência de fé merece respeito, ponto. Mas, o que eu quero dizer é que boa parte das pessoas que manifestam essa tal ausência de fé, ou manifestam uma fé que é tão válida quanto a nossa, de que não existe nada. Já foi dito por alguém no passado de que é preciso muita fé para ser ateu. De fato, é uma manifestação de fé. Eu creio que não existe nada. Eu creio que não existe um Criador, é uma forma de fé. Mas boa parte dessas pessoas que carregam essas convicções, carregam as convicções motivadas por questões não atinentes à divindade, mas atinente àqueles que seguem a divindade. Por que eu não creio em Deus? Porque a igreja só tem hipócrita. Por que eu não creio em Deus? Porque a igreja é historicamente meio de violência contra pessoas. Por que eu não creio em Deus? Porque todas as pessoas que eu conheço, que dizem crer em Deus, na verdade são pessoas de caráter duvidoso. Por que eu não creio em Deus? Porque meu pai cria em Deus, minha mãe cria em Deus, e lá em casa eu via qual era a guerra que eu enfrentava. Eu não quero esse Deus para mim. Por que eu não creio em Deus? Porque eu tenho um colega de trabalho que é crente e que Deus me livre da companhia dele. Se Deus existir, que ele me livre disso. A maioria das pessoas que eu conheço que manifestam esse tipo de desconfiança ou incredulidade para com Deus são pessoas que, na verdade, gostariam muito de conhecê-lo, mas não conseguem crer na sua existência, porque os frutos manifestos através das pessoas que dizem ter amizade com ele são frutos ruins, são frutos que envergonham o Evangelho. É preciso a gente pensar e entender que muitas vezes o legítimo exercício da nossa cristandade, da nossa posição de fé, muitas vezes quando somos intolerantes, muitas vezes quando não aceitamos nenhum tipo de discordância acerca dos nossos postulados doutrinários, muitas vezes quando a gente não acolhe as pessoas e não abraça simplesmente porque ele não tem a mesma fé que a gente, quando a gente demoniza pessoas de outras manifestações de fé, ou que simplesmente não tem fé, nós estamos fechando as portas da casa de Jesus para que ela um dia possa entrar. Semana passada eu tive um privilégio muito grande, uma honra. Eu celebrei o casamento de um amigo que não é cristão. Um grande amigo. Colega de escritório há mais de 10 anos, nós temos amizade, e ele disse: Saulo, eu fui convidado para o meu casamento, como todo noivo.
Não tenho direito a escolher nada. O local, ela. As músicas, ela. A única coisa que ele teve direito de escolher foi, a primeira coisa, a música de entrada dele. E ele teve a imensa sabedoria de escolher a música de abertura de Dragon Ball GT. Sorriso resplandecente. Nossa, me emocionei demais com a entrada dele. Tinha esperança que até o final da cerimônia ele viraria um super saiyajin. Não aconteceu. Mas foi uma bela escolha. Não podemos julgar de forma diferente disso. E ele disse, mas não podia escolher nada. Não podia escolher o buffet, não podia escolher banda, não podia escolher nada. Mas uma coisa eu disse, eu só vou nesse casamento se eu puder escolher o celebrante. Ele disse, eu faço questão que seja você. E eu disse para ele, mas velho, eu sou pastor. Você é ateu. E aí? O que você acha que eu vou falar lá? E ele diz assim, Saulo, tá aí. Eu era. Depois que eu lhe conheci, isso mudou. Eu não sou mais ateu. Ele não é um cristão. Mas eu sei que hoje alguma coisa dentro dele mudou. E graças a Deus que eu não estava na porta da casa de Jesus para impedir a entrada dele. Pelo contrário. Graças a Deus, por mais imperfeito e falho que eu seja, eu fui a pessoa que Deus usou para abrir a porta da casa de Jesus e dizer, aqui tem lugar para você. A gente precisa tomar cuidado, porque muitas vezes o exercício da nossa fé é intransigente, o exercício da nossa fé que não nos permite sair do lugar que ocupamos, e não nos permite dar lugar para outros, e não nos permite acolher pessoas de manifestações diferentes, muitas vezes é o que impede essas pessoas de um dia entrarem no lugar que a gente deseja que eles estejam. Não dá para ser assim. E graças a Deus, nem todo mundo naquele dia pensava assim. Pelo menos 4 homens pensavam diferente. E pensaram fora da caixa. Pensaram, olha, pela porta não dá. Pela porta não dá. Está complicado, você não vai conseguir se aproximar de Jesus por aí, mas vamos pensar em outra coisa. Vamos se esforçar. Vamos. Gente, imagina o trabalho que não deu para aqueles 4 homens passarem um paralítico junto com a cama do paralítico por um telhado de uma casa lotada de gente. Eu não sei que meio eles fizeram, chamaram um muque, um andame, um trator, eu não sei o que eles fizeram, mas 4 homens fizeram caminha, cadeirinha ali, levantaram o cara e a cama do cara. Passaram pelo telhado a ponto de colocarem ele perto de Jesus. Quando isso aconteceu, meu irmão, Jesus parou o discurso. Jesus parou de pregar. Jesus parou a aula. Aliás, hoje é dia do professor. Temos alguns professores aqui. Sejam parabenizados. Vocês mereciam um salário de um deputado e mereciam a fama de um jogador de futebol. Eu também carrego esse privilégio, essa honra de ser professor, filho de professor. Hoje eu já não ensino na área do direito, mas continuo ensinando na área da teologia. Então, meu filho às vezes me pede ajuda em matemática. Eu digo, meu filho, não adianta. Eu não sou de exatas, eu sou de divinas. Não vou poder te ajudar. Então, minha área é essa. Jesus parou a aula. Não, acabou a aula. Por quê? A Bíblia diz que ele parou a aula porque ele viu a fé daqueles 4 homens. Ele viu a fé. Sinceramente, eu nunca vi uma fé. Eu não sei se alguém aqui viu uma fé correndo aqui na frente da igreja no início do culto. Eu não sei que cor tem a fé. Eu não sei qual a textura da fé, mas a Bíblia fala que Jesus viu. Como Jesus viu uma fé. Fé em 4 pessoas. Jesus, vendo a fé deles, operou na vida do paralítico. Como isso, gente? Fé é invisível. E Martinho Lutero dizia que nós somos justificados, redimidos e salvos
somente pela fé. E eu disse para vocês, a fé é invisível, então não dá para ver. Mas o mesmo Martinho Lutero disse que nós somos justificados, redimidos, só pela fé. Mas a fé nunca vem só. A fé nunca vem só. A fé vem carregando consigo os frutos da fé, as obras da fé, os resultados visíveis da fé. Aliás, a fé pode ser definida como aquele exemplo que Jesus dá em Marcos capítulo 4, 2 capítulos depois, quando ele diz assim, olha, gente, não há nada que está em oculto que não venha a ser revelado. Eu queria saber aqui se alguém mais também tem medo desse versículo, com medo do telão do juízo final, passando suas conversas de WhatsApp. Não é disso que Jesus está falando. Oh, ufa. Ai, que bom. Não é disso que Jesus está falando. Porque Jesus fala disso, fala essa frase, depois de ele ter falado da parábola do semeador. E a parábola do semeador é uma sementinha plantada no secreto, em oculto, escondida debaixo da terra, visando que aquela terra seja boa o suficiente para que aquela semente secreta gere uma árvore visível. Logo em seguida, ele fala a parábola da candeia debaixo da cama. Ele diz, gente, ninguém em sã consciência acende uma candeia, uma lamparina, para esconder ela debaixo da cama. Pelo contrário, quem acende uma candeia, acende com o objetivo de colocar ela visível em cima do alqueire, em cima do velador, para que toda a casa seja iluminada. Logo em seguida ele diz, da mesma forma, não há nada que esteja em oculto que não venha a ser revelado. E ali a gente pode entender qual é a dinâmica da fé. A fé é exatamente isso. Aquilo que ele planta no secreto do nosso coração, aquilo que ele instala de modo divino, de modo miraculoso, de modo sobrenatural, dentro de nós, no nosso coração, na nossa mente, mudando o nosso interior, para que nasça uma árvore de frutos e comportamentos exteriores. Eu não posso ver sua fé, mas eu posso ver suas obras. Eu posso ver o seu comportamento. E se uma fé verdadeira for instalada no seu coração, um comportamento redimido será visto por todos. Jesus viu a fé através das obras. Tiago vai dizer que a fé sem obras é morta. E alguém, parafraseando Tiago, vai dizer que a fé sem obras não é fé, é fétida. E essa é a verdade. O que Jesus disse eu posso ver? O que Jesus viu? Na verdade, Jesus viu um comportamento impelido pela fé, que possibilitou que eles não se acomodassem diante da impossibilidade e pensassem fora da caixa, atuando em favor de um irmão paralítico. É preciso, sim. E a única coisa que vai fazer com que a nossa cristandade abra, se não as portas da casa de Jesus, mas talvez as janelas ou o telhado da casa de Jesus, para que os paralíticos sejam recebidos, é que a nossa fé comece a ser vista pelo mundo, através do nosso comportamento. Através de uma postura diferente, através de crentes que estão no seu direito, mas aceitam renunciar sua posição, para que outros também sejam recebidos. Porque às vezes a gente está lutando tanto pelo direito da igreja, tanto pelos valores da igreja. Cara, o principal valor da igreja tem que ser a vontade do Pai, que é uma família de muitos filhos. Família de muitos filhos. O pai não estava satisfeito com o serviço do irmão mais velho, enquanto o irmão mais novo estava querendo comer comida de porco, longe. O pai preferia 1000 vezes que o filho mais velho não estivesse na fazenda, mas fosse no chiqueiro buscar aquele irmão. Aliás, é o que o nosso irmão mais velho fez. Deixou seu trono de glória na casa do Pai e foi até o charco de lodo e perdição, onde eu e você estávamos. E nos pegou pelo colarinho e diz, levantem feliz, que o teu lugar é na casa do meu Pai. É isso. Jesus viu a fé daquelas pessoas. E na hora que ele viu, ele disse assim, velhinho, tem uma operação miraculosa para fazer na tua vida. Perdoados estão os seus pecados. Pô, perdoa o pecado. E aí todo mundo ficou esperando. Está faltando nada, não?
perdoa o pecado. E outros começaram a pensar, quem esse cara acha que é? Porque o nosso pecado, em primeiro lugar, de modo mais imediato, porque claro que o nosso pecado fere as pessoas. Seu pecado pode ferir seu cônjuge, seu pecado pode ferir seu chefe, seu pecado pode ferir o dono do armazém, seu pecado pode ferir seu filho, seu pecado pode ferir seu irmão, pode ferir seu próximo, pode ferir um transeunte da rua, pode ferir um pedestre. Mas em primeiro lugar, o seu pecado sempre, sempre, sempre é contra Deus, é contra o céu. O filho mais novo reconhece e diz, pai, eu pequei contra o céu e contra ti. Mas em primeiro, o nosso pecado ofende o nosso Pai Celestial. Sempre, sempre, sempre o nosso pecado, ainda que não fira nenhum dos seus próximos, fere a Deus. É uma ofensa a Ele, a santidade dEle. No momento em que Jesus diz, perdoados estão os seus pecados, todos eles, se levanta uma fúria no coração de alguns críticos que estavam lá para assistir e diz, ele não fez isso. Não é possível. Eu não ouvi o que eu acabei de ouvir. Não. Quem ele acha que ele é? Isso é blasfêmia. E as pessoas estavam pensando, era no coração delas. Pensando isso, elas diziam, isso é blasfêmia. Esse homem não pode fazer isso. Só Deus pode fazer isso. Só Deus pode fazer isso. Ele acha que ele é Deus, por acaso? E aí vem uma grande questão que a gente precisa avaliar. Como você lida com as críticas? Como você lida com aqueles que te criticam, que de graça apontam pedras em sua direção? As pessoas que nunca construíram nada, mas estão ali para te criticar e dizer que tudo que você faz é ruim, o que você faz não presta, que você é arrogante, que você simplesmente é um blasfemo. Você é ali bem intencionado, mas tem gente, sempre vai ter gente para te atirar pedra. O que você faz com eles? Eu vou te dizer o que qualquer coach te diria. Qualquer coach te diria assim, vá às favas com ele. Não ligue, não aceite crítica de quem nunca construiu nada. Não aceite crítica das pessoas. Foque no seu propósito e esqueça as críticas. Isso é normalmente o que eu vejo em todo o Reels de Instagram. Mas isso não é o que eu estou lendo em Marcos capítulo 2. Eu estou vendo um Jesus que para uma operação que está fazendo num paralítico e começa a dar ouvido ao coração dos críticos e se compadece deles. E mais, Jesus em primeiro lugar pergunta assim, vem cá galera, sei que vocês não falaram nada, mas eu estou sentindo o que vocês sentiram. O que é mais fácil? Eu dizer, eu falar, ele está dizendo, não é o que é mais fácil fazer, ele está perguntando o que é mais fácil falar. O que é mais fácil falar para um paralítico? Perdoados estão os seus pecados, ou levanta, toma a tua cama e anda? Na boa, falar é mais fácil o quê? É mais fácil dizer, perdoados são os seus pecados. Se eu digo isso, ninguém sabe se aconteceu ou não. Agora se eu falo assim, levanta, pega a tua cama e anda, e o cara não levantar, uma pedrada de nada, pelo menos eu levo. Ou então todo mundo vai embora, eu sou um charlatão. Então falar é mais fácil, eu falar que os pecados estão perdoados. Porque no fundo você não sabe se estão ou se não estão. Porque isso é interno. Eles estavam dizendo, fazer o mais difícil é perdoar pecados. Na história de Israel, na literatura de Israel, já existia relatos de milagres. Já existia a ideia de paralíticos levantando. Mas a ideia de um homem perdoar pecados, então isso era mais difícil fazer, mas é mais fácil falar. Jesus sabe que a obra na vida daquele homem estava completa. Você pode ir para o céu paralítico. Você pode ir para o céu pobre. Você pode ir para o céu, você pode ser salvo, mesmo tendo alguma deficiência no seu corpo. Você pode. A obra principal de Jesus na vida daquele homem estava completa. Jesus entendia que a principal deficiência dele não era motora, era da alma, que estava chagada por um pecado irreversível. Jesus transformou aquilo e disse, seus pecados estão perdoados.
O que te afastava de mim, na verdade, não era a multidão. Porque eu estou pregando aqui o tempo todo. Se não foi hoje, podia ser amanhã. Mas o que te afasta de mim não é as pessoas, não é a multidão. O que te afasta de mim é o seu pecado, que cria um muro, uma separação entre você e a divindade, entre você e a manifestação de Deus. Eu sou santo e você é impuro, então é isso que me afasta de você. A nossa incompatibilidade. Então, o que eu vou fazer? Nós agora não somos mais incompatíveis. A dívida que era sua, agora é minha. Perdoados estão os seus pecados. Isso era o principal na vida dele. Jesus sabia, a obra nele está completa. Mas, se Jesus operou o primeiro milagre pela fé daqueles 4 homens, Jesus agora opera um segundo milagre por amor aos críticos. Para quem pensa que Jesus não ligava para os críticos e que Jesus quer você, não olhe para os críticos. Jesus está dizendo, não, olhe. Muitas vezes ele quer te ensinar alguma coisa, muitas vezes ele quer aprender com você. Algum tempo atrás, eu estava na academia. Estava na minha 3ª série do supino inclinado, achando que eu podia pegar mais peso do que de fato eu poderia. Estava mexendo com o meu ego, né? Tem pouco peso, hora de aumentar. E achando que eu estou abafando. E aí chega um camarada que nunca tinha falado comigo, mas eu sei que ele é personal trainer, e diz assim, irmão, você não pediu minha opinião, mas posso te dar um toque? Aí eu, pode. Eu tirando onda, né? Posso falar uma coisa? Ele falou, posso falar uma coisa? Eu, claro, vai elogiar a quantidade de peso que eu estou pegando, né? Pode, querido. Estou fortão, né? Ele, você está fazendo todo torto. Você vai se quebrar todo. Amanhã você não consegue andar aí. Aí eu, oxi, tô não, pô. E eu, vou fazer de novo aqui para você ver. Eu falei, tá vendo aí? Tá certinho. Ele, eu vou filmar para você ver. Aí ele filmou. Ali eu descobri que a terra não é plana, coisa nenhuma. Eu estava todo para esse lado, assim. É um globo, eu estava todo inclinado. Eu falei, isso aí vai acabar com sua coluna. Aí eu, rapaz, eu não percebi. Ele disse, eu sei. E por isso que eu falei com você. Porque existem falhas no seu exercício que só dá para perceber com o olhar de outra pessoa. Agora você sabe que espelho na academia não é para você fazer selfie, não é para você tirar foto. Espelho na academia é para você ver se está fazendo o exercício corretamente. Todo mundo, é para isso, gente. Aliás, a academia não é para tirar foto, é para malhar, não sei se vocês sabem também. Mas aquele dia, naquela hora, ele me ajudou bastante, me deu uma dica ali na hora, mas eu entendi que existem falhas no seu caráter, falhas no seu comportamento, falhas em mim, nas minhas atitudes, que só são perceptíveis pelo olhar do meu próximo, pela boca de um crítico. E você é orientado a não ouvir os críticos, eu não dou atenção para os críticos. Cara, um crítico pode salvar a tua vida. Nem sempre ele faz com amor, mas você seja maduro o suficiente para absorver a parte que vai corrigir um erro seu. Porque às vezes você não está vendo o que quem está de fora vê. Ouvir os críticos é muito, muito, muito importante. Entenda isso, gente. Aquele paralítico recebeu o primeiro milagre por causa da ajuda de 4 homens cheios de fé. Aquele paralítico recebeu um segundo milagre por causa da inquietação de fariseus críticos cheios de desconfiança. O que eu quero dizer com isso? É que você não pode andar só. Você não pode andar só. A igreja tem tudo isso. Aqui na igreja você vai encontrar gente cheia de fé. Aliás, em qualquer igreja. Não precisa ser aqui, em qualquer igreja. Mas uma comunidade de fé, você vai encontrar gente cheia de fé. Gente que um dia, quando você precisar, estará disposta a abrir um telhado, se for necessário, para te apresentar diante de Jesus. E tem gente que pode estar te apresentando. A gente está aqui, as intercessoras. Estão se consagrando desde cedo. Estão aqui orando. E pode ser que a batalha espiritual delas seja tão grande que elas, na verdade, estão subindo uma casa e abrindo o telhado para que espiritualmente cumpram a briga com você e te apresentar diante de Cristo.
A igreja é cercada de gente assim, de gente que está disposta, cheia de fé, e uma fé visível, para apresentar você diante de Cristo, ainda que precise enfrentar uma multidão e abrir um telhado. Mas a igreja também está cheia de gente crítica, que está olhando para os seus erros, está desconfiando do seu bom comportamento. A igreja tem isso. E eu vou te dizer, na presença de Jesus Cristo, até essas podem ser instrumento de milagre na tua vida. Até essas podem ser a válvula propulsora para que Jesus opere coisas que você nunca viveu. Cara, esse segundo milagre foi por causa dos críticos. E Jesus olhou para mim, por eles, por causa deles. Jesus falou assim, para que vocês creiam. Para que vocês creiam. Eu vou fazer outra coisa agora. Olha para o paralítico e diz assim, ei, levanta, tome a tua cama e ande. E a última coisa que eu queria falar, eu falei dos cheios de fé, falei dos cheios de crítica, mas e o paralítico nessa história? Ele parece estar o tempo todo passivo. Até agora ele foi um sujeito passivo, ele foi omisso, ele foi carregado, ele está assistindo de camarote Jesus brigar com os caras aí para ver se ele é Deus, se ele não é Deus, se ele vai operar, se ele não vai operar. Ele já recebeu o perdão, ele já recebeu a cura, mas agora Jesus diz assim, chega, né, Binho? Chega. Agora eu quero uma coisa de você. Levante, tome tua cama e ande. Veja uma coisa. Quando aquele cara se coloca de pé, ele está abrindo mão do Bolsa Família dele. Acabou o Auxílio Brasil, acabou o Bolsa Família. Ele agora está desaposentado. Ele não é mais inválido. Os advogados previdenciaristas estão, não é possível. Vamos acabar com esse Jesus. Absurdo isso. O INSS para de pagar ele no mesmo dia. Ele deixa de ser alvo de pena. Ele deixa de ser digno de esmola. Ele vai ter que procurar um trabalho. Pode ser que eu esteja falando aqui com gente que no dia que Jesus curar você, você perde o assunto. Porque tudo que você sabe é falar sobre sua dor. Tudo que você sabe é falar sobre seus problemas. Tudo que você sabe é ser digno de pena. Você não sabe ser outro personagem que não a vítima, que não o pobre, que não o aleijado. Jesus agora está dizendo, Binho, eu não tenho pena de você. E eu quero dizer para você, Jesus não tem pena de você. Lembra da história do cego de Jericó? Bartimeu. O cara está gritando desesperado. Jesus está passando pelo caminho. O cara, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os caras, quieta, rapaz, para de falar. Não incomodes o mestre. E ele gritava com ainda mais força. Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Ele é um cego, mendigo, só tem uma capa, está à beira do caminho, tem uma multidão passando. Jesus para o caminho e diz assim, mande-o chamar. Se eu estivesse lá, eu diria, Jesus, na moral, o cara é cego, velho. Você está vendo? Ele não. Vá lá você, velho, o que custa? Jesus está deixar muito claro que não está agindo por pena. Você quer a bênção? Mostre o que você quer. Levante também um pouquinho. Mostre boa vontade, pelo menos. E os discípulos chegam, ó, tenha bom ânimo. Levanta aí, o mestre te chama. O mestre te chama. Jesus não age por pena, Jesus não tem pena de você. Jesus está agora responsabilizando o ex-paralítico. Eu vou dizer uma coisa, ninguém ajuda mais esse cara. O pessoal carregou ele por um telhado, mas agora que ele pode andar, eu estou dizendo, ninguém mais ajuda. Discípulo, ninguém mexe uma palha. É você. Levante, pegue tua caminha que tu não vai dormir na minha casa hoje não. Tira esse trapo daqui. Levante, pegue tua cama e ande. Grande pergunta e final que eu quero fazer para você é, até quando você vai ser ajudado? Até quando você vai ser digno de pena? Até quando você vai ficar dependendo de pessoas e reclamando porque ninguém lhe ajuda? Até quando você vai estar no Bolsa Família espiritual?
Até quando você vai viver baseado em assistencialismo? Até quando você vai ser digno de pena? Até quando você vai ser vítima? Até quando você vai se conformar com esse lugar de que todo mundo tem que lhe ajudar, cara? Jesus não quer isso para você. Eu lhe garanto que Jesus não é problema pedir ajuda alguma vez na vida. Não. Enquanto você é paralítico, você precisa sim. Você precisa dizer, gente, me ajuda, eu não vou conseguir sozinho. Enquanto você é paralítico, você depende de pessoas cheias de fé, que coloquem você diante de Cristo. Enquanto você está aflito, enquanto você está naquela angústia, enquanto você está num período depressivo, enquanto a patologia assume o controle da sua alma, você precisa estar cercado por pessoas cheias de fé, que abram um telhado para colocar você e apresentar Jesus a você, e apresentar você a Jesus. Você precisa de pessoas que passem noites em claro, jejuando, madrugando, orando, pagando um preço pela tua vida. Você precisa de amigos que te liguem para recitar um versículo bíblico. Você precisa de pessoas que te coloquem para cima e que te mandem um louvor e digam, eu sonhei com você essa noite e o Senhor mandou mandar isso aqui para você. Você precisa de pessoas assim. Mas se você está a vida inteira dependendo disso, tem uma coisa de muito errado com você. E eu quero dizer, Jesus não tem pena. Jesus não tem peninha de você. Jesus, se você quer a operação de Jesus, esteja pronto para ouvir Ele dizendo, levanta. Levanta, pega essa caminha e ande. Se você veio aqui carregado por tristeza, se você veio aqui carregado por mágoa, Jesus pode operar de uma forma tão poderosa na tua vida, que você vai embora carregando sua tristeza, jogando ela em outro lugar. Você veio aqui sendo carregado por alguma coisa, mas hoje você vai sair daqui carregando essa coisa. Não é mais a dor que te governa. Não é mais a mágoa que te conduz. Não é mais a carência que dita o seu ritmo. Agora você domina ela e diz, eu levo você para onde eu quiser. Assumir o controle. Está na hora de você ser protagonista da sua vida, cara. Está na hora de você parar de ser vítima. Jesus não quer isso para você. Jesus responsabiliza o fraco pelo seu milagre. Jesus quer operar em você. Mas saiba, se você está clamando uma operação de Jesus, prepare para você ser responsável pelo testemunho desse milagre. Lá na frente alguém vai lhe perguntar, ei, o que aconteceu, velho? Você era aleijado até um dia desse. Você era cego. O pessoal foi em Gênesis 11, ou em João 11, Jesus ressuscita Lázaro. Em Gênesis 12, a casa de Lázaro está cheia de gente querendo conhecer Lázaro. Lázaro agora é responsável por ser o objeto da ressurreição de Jesus. Jesus cura um cego. E aí um monte de gente pergunta, esse cara que te curou, qual é a origem dele? Qual é a teologia dele? O que é que ele faz? Ele é de que religião? E então a hora o cara está cheio de perguntas, vem galera, ó, chega. Eu não sei nada sobre ele. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu enxergo. É isso que eu sei. Você, à medida que você começar a clamar, Senhor, faz uma obra em minha vida, se prepare para ser responsável por carregar uma placa de quem foi tocado por Jesus. Jesus não é filho, não tem filhinho de papai. Jesus não tem pena do pecador. Jesus não tem isso. Jesus quer operar em você para te habilitar e dizer, levanta. Para te tirar desse estágio de pena. Cara, até quando você vai mendigar ajuda? Até quando você vai mendigar carinho? Até quando essa carência interminável vai tomar teu coração? Se você imaginar uma cena, imagine a cena do paralítico. Imagine que tem um quadro aqui desenhado, esse paralítico. Aí eu tenho Jesus, eu tenho o paralítico e eu tenho a multidão. De primeira, você olhando essa cena, eu te digo assim, quem é você nesse quadro? Quem é você nesse quadro? Grande maioria vai responder, eu sou o paralítico.
Sou eu, Jesus, eu sou pobre, miserável, paralítico. Cara, quando é que a gente vai parar de se ver como paralítico e começar a se enxergar como Jesus? E começar a dizer: ei, já não sou mais eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Cristo em nós, a esperança da glória. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Jesus diz: eu sou a luz do mundo, mas depois ele diz: eu quero que vocês sejam a luz do mundo. Quando é que a gente vai parar de se ver como o coitado da história? Quando é que a gente vai parar de se ver como quem não tem nada a oferecer, como quem só tem a ganhar, como quem só vem consumir, como quem só precisa de uma bênção? Quando é que a gente vai parar de se ver assim e começar a se ver como um abençoador? Começar a se ver como alguém que recebeu dele e agora pode distribuir, como alguém que recebeu dele o pão e agora está apto a compartilhar. Quando é que a gente vai se ver assim? Fique de pé. Jesus é bom, mas não é besta. Jesus não é besta, gente. E eu quero que você entenda realmente: Ele não tem pena de você. E Ele não vai passar a mão na cabeça e ficar mimando você até sempre. Se você está paralítico, você faz muito bem em depender dos outros. Não tenha vergonha de pedir ajuda. Não tenha vergonha de pedir socorro. Não tenha vergonha em pedir que outros manifestem sua fé. Se necessário, abrindo um telhado, abrindo janelas, abrindo portas para que você entre. Porque você não pode caminhar sozinho. Mas a partir do momento em que você experimenta um milagre da parte de Jesus, um toque diferenciado que restaura a sua natureza interior e faz reverberar em atitudes exteriores, a partir do momento que você ouviu a voz de Cristo e Ele disse: levanta, você não tem mais o direito de pedir esmola, você não tem mais o direito de viver pedindo ajuda, você não tem mais o direito de pedir ajuda às pessoas para carregar aquilo que é sua responsabilidade. Jesus está dizendo: essa responsabilidade é tua, ninguém ajuda Ele. Não tem rodízio mais não tem 4 pessoas com fé, não tem mais isso. Esse leito é Ele que vai levar. Jesus está te responsabilizando nessa noite. Você vai para casa hoje e você leva a tua cama, você leva o teu leito. A partir de hoje não é a dor que dita o rumo da tua vida, não são tuas lágrimas a sua bússola, não é a sua depressão que vai te levar para esses lugares. Se você receber uma cura da parte de Deus, pode ser com auxílio dos médicos, com auxílio de remédios, com auxílio terapêutico, mas se você foi curado por Ele, você não tem mais o direito de ser uma vítima, de ser um coitado. A graça não é só aquilo que nos faz um favor, a graça é aquilo que nos torna favoráveis ao mundo. Se Ele está te colocando de pé, meu querido, não haja como quem está deitado. Levante, tome tua cama e ande. Não é a tua dor que dita o teu rumo, é você que carrega ela e faz com ela o que você quiser. Se você quiser, apresente ela diante de Cristo hoje. Se você quiser, apresente agora os seus problemas familiares, tua crise conjugal. Só não deixa mais ela te carregar. Só não deixa mais a sua angústia decidir o que você faz da tua vida. Porque hoje Jesus está falando com você. Pode ser por amor às pessoas com fé da sua família, pode ser pela oração da tua mãe, pode ser pelos jejuns do teu pai, pode ser pelo convite do teu amigo, mas talvez possa ser para que aquelas pessoas que te criticam, pode ser por causa daquele seu pai que não aceitou sua escolha de virar crente, ou sua escolha de mudar de igreja, pode ser por causa daquela pessoa que não crê numa operação de Jesus na tua vida, pode ser por causa dela, e por amor a ela, Jesus está curando você e te responsabilizando pelo seu milagre, te responsabilizando pela atuação e pela operação dele na tua vida. Pode ser que Jesus queira salvar outra pessoa através de um milagre na tua vida, pode ser por amor a ela, pode ser por amor ao teu inimigo, que hoje Jesus está te curando. Então, não haja como quem continua doente. Levante, tome tua dor, tome tua lágrima, tome tua angústia, tome tua carência, tome tua cama e ande, ande. Ele vai do teu lado. Sonda-me, Senhor, e me conhece.
Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. Enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me. Ele te conhece, Ele te sonda, Transforma. Ele conhece a palavra que está no seu coração antes que ela saia da boca. Sonda-me, sonda-me. Ele te conhece, Ele sabe as camas que tem te carregado, Ele sabe as lágrimas que tem te direcionado, Ele conhece tudo. E hoje Ele te diz: levanta, toma a tua cama e anda. Eu vou te usar. Ele pode te usar como um farol, como uma flecha, como um portfólio, como uma vitrine dos milagres dele. O que Ele está operando no seu coração hoje pode salvar a vida de outras pessoas amanhã. Deixa Ele te usar, deixa Ele te lançar. Sonda-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, ó Deus. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Você pode ser um sujeito passivo da sua história, sendo levado para cá, levado para lá,
recebendo bênçãos por causa da fé de outras pessoas, recebendo milagre por causa da crítica de outras pessoas. Ou você pode hoje levantar, pegar a tua cama, assumir suas responsabilidades, assumir a responsabilidade pela solução dos seus problemas, contar com o milagre que Jesus já operou, deixar de encarar o Evangelho com uma expectativa do que Deus vai dar, mas começar a ver com uma convicção daquilo que Ele já deu, e ser protagonista da tua vida, ser um cooperador do Evangelho, deixar de ser um consumidor de bênção para ser um fornecedor, virar um abençoador, para fazer a diferença na tua família, para fazer a diferença no teu trabalho, para fazer a diferença na tua carreira, no mercado de trabalho que você ocupa, para ser a pessoa que vai abrir porta, janela ou telhado da casa de Deus, para que outros paralíticos sejam apresentados, para que as pessoas, quando te conhecerem, depois de um tempo, dizer: eu era ateu, agora eu creio. Eu não crio, mas agora eu creio. Foi o que aconteceu. No final do texto que a gente lê, o último versículo diz: e todos creram e disseram: nunca vimos coisa igual. Quem era crítico deixou de ser, quem era incrédulo agora crê, quem era enfermo agora está curado. É isso que Deus quer fazer. Você pode continuar sendo sujeito passivo, pode continuar sendo omisso, consumidor de bênção, paralítico, sendo levado daqui para lá, dali para cá, consumido e levado por uma caminha. Ou você pode levantar, tomar tua cama e começar a andar, sabendo que Ele anda do teu lado. Pai, te glorificamos. Teu Filho Jesus prometeu e tem cumprido. Diz que estaria ao nosso lado todos os dias até a consumação dos séculos. E se Jesus está do nosso lado, a gente pode caminhar. Se Jesus está do nosso lado, a gente não precisa mais de esmola. Se Jesus está do nosso lado, eu posso andar até por um vale de sombra da morte. Eu não tenho medo, porque o meu pastor está comigo. Se Jesus está do nosso lado, eu posso assumir minhas responsabilidades. Se Jesus está do meu lado, eu não sou mais digno de pena. Se Jesus está do meu lado, eu não sou mais vítima. Aliás, a verdadeira vítima foi Ele, o Cordeiro, que aceitou ser imolado, ser sacrificado de forma cruel e covarde, e viu, para que eu hoje pudesse levantar e andar, para que eu tivesse vida. Obrigado por isso. Obrigado pela tua palavra que nos cura, que nos põe de pé, que nos motiva, que nos orienta, que nos dá rumo. E em teu nome nós dizemos que o perfeito amor de Deus o Pai, que a graça redentiva, curativa de Cristo, que a comunhão responsabilizadora do Espírito Santo, que nos faz dependermos e ajudarmos uns aos outros, que essa comunhão esteja sobre todo aquele que ouviu a voz de Cristo e foi colocado de pé, desde agora e até o céu. Amém, amém e amém. Que você tenha uma semana abençoada, levantando, tomando a sua cama e conquistando vitórias em nome de